Alexandre, E aí? cara, mais uma vez aí juntos. muito obrigado por estar aqui. Vamos aí. E hoje a gente vai falar sobre princípios de ancoragem e explicar para as pessoas o que seriam princípios de ancoragem. Ancoragem é quando você utiliza de um número, um valor, uma data, ou até mesmo de alguma observação que você fez para poder ancorar algum feito ou algum desejo. E especificamente hoje a gente vai conversar um pouco sobre essas ancoragens dentro da dieta, bem-estar e da academia. Muitas vezes a gente começa falando que vai começar a academia na segunda-feira, a gente está próximo do ano novo, então esse assunto é pertinente. A gente fala muito dessas promessas de virada de ano, né? E eu queria entender um pouquinho se você já fez essas promessas, se alguma vez você já criou esse processo de ancoragem para falar, não, segunda eu começo, ano que vem vai ser melhor, ano que vem eu já vou começar com gás. Eu acho que mais comum isso aí, impossível, né? Tipo, todo mundo deve pensar, ainda mais nessa época de final de ano, que vira o calendário, né? Muda o número, então energias positivas, quer estar com a família, você gera toda aquela ambiência, né? Para você começar um ano novo com não vou estressar, vou mudar minha alimentação, vou voltar para academia. Você gera uma lista de desejos, né? De ancoragens, né? Para você, na intenção de mudar o ano e você mudar os seus maus hábitos, maus costumes, né? Até gerar novas rotinas para a próxima jornada aí, né? Cara, é engraçado como a gente usa isso pro dia a dia. Esse aqui é um quadro que a gente conversa sobre bem-estar, mas, cara, a gente usa isso pro dia a dia para tudo. Eu quero mudar, eu quero mudar o regime que eu trabalho, quero mudar às vezes o que eu tô fazendo, e aí a gente fala assim, pô, mas agora já tá no final do ano, deixa pro ano que vem a gente vai fazer de novo. E esse ano que vem, esse é o ponto de ancoragem. Se a gente para ver o que o ano que vem simboliza, né? E isso é uma pergunta que é muito individual. Para algumas pessoas simboliza que até o final do ano você pode estar à vontade, você pode se estragar. Para outras significa pular a correria de fim de ano. O que significa para você, às vezes, passar, por exemplo, essas datas agora, deixar batido e começar ano que vem? Como você enxerga isso aí? No meu ver, a gente usa bastante esses argumentos de ancoragem para fugir de um objetivo, né? Porque pensa, se você levou um ano inteiro e você não conseguiu mudar essa chave, tomar essa decisão correta de alimentação, treino, até mesmo ficar mais calmo em casa, sabe? Tipo, focar no meu trabalho, usar menos celular. Você teve um ano inteiro para poder corrigir e você viu que você não conseguiu, né? E no final do ano você fala, não, o ano que vem eu começo. Então eu acho que é uma fuga, né? Para empurrar mais uma vez o problema para depois resolver, e que é normal, porque como a gente vem falando, né, nas outras conversas, o nosso corpo quer fazer a gente se sentir bem. Então isso é mais um prêmio, mais uma bonificação, tipo, calma, tá acabando o ano que vem você volta nesses seus objetivos e resolve. Você falou tudo. Agora você falou tudo, Alexandre. A gente quer se sentir bem. Assim, chega a arrepiar porque a ideia por trás do nosso estado mental sempre é o sentimento de estar bem. E o que dá para perceber é que a ancoragem ela funciona como um atalho para a gente poder procrastinar sem sentir culpa. Já que quando você procrastina, você tem aquele sentimento muito ruim de falar, poxa, eu devia estar fazendo isso agora, eu devia estar longe das telas, eu devia estar mais calmo, eu devia estar fazendo a dieta, estar fazendo exercício. E aí quando para ver o porquê você não está fazendo, é só porque você vai começar ano que vem.
Aí a culpa ficou livre. Você fala assim, cara, eu vou começar ano que vem. Ano que vem vai ser. Agora eu não preciso me preocupar com isso. Eu começo ano que vem. E esse é o problema do processo de ancoragem. Assim, como uma explicação geral da ancoragem, você tem uma data específica e a partir dessa data você tem um novo começo. Antes dessa data é o velho você, para tudo que você vê. E isso serve para números também. Quando você vê, por exemplo, o número 10 e é te perguntado sobre o número 8, você diz que ele é um número baixo, porque a ancoragem do seu cérebro está no número 10. Isso é um processo mental, é uma lógica que ajuda a gente a se manter seguro com base no que a gente conhece. Isso aí foi ensinado para nós desde pequeno e a gente usa as referências como ponto para poder raciocinar. Então, o grande problema é quando você usa isso para se sentir muito confortável, e você não consegue entender que esse processo está te sabotando. Essa ancoragem do ano novo está te sabotando. E aí eu te pergunto, você já viu pessoas, e a gente vê isso sempre, mas é importante relatar, você já viu pessoas que prometem e aí depois é o mais comum, dá um mês, 2 meses, vai tudo embora? É comum, né? É comum. É como eu disse, você teve um ano inteiro, uma vida inteira, né? Um período grande para fazer todas essas mudanças e deixa sempre para fazer num próximo passo, né? No próximo momento. Mas a mudança, seja qual for, tem que ser feita agora. Se eu quero me manter calmo, né, no trabalho, com meus filhos, conversar com minha esposa, com resolver problemas em casa e manter a calma, eu tenho que começar agora. Tipo, como? Respirando, né? Respira, mentaliza isso. Vai tomar um banho mentalizando, eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa calma. Olha, eu tive uma mentoria uma vez com uma mulher e era sobre o eu profissional, alguma coisa assim do tipo. E ela falava assim, o que você queria ser lá na frente? Né? Eu falei assim, eu queria ser professor de yoga, queria ser professor de jiu-jitsu ou um educador físico, né? Alguma coisa assim, tipo, relacionada a esportes e manter a calma, equilíbrio, né? Ela falou assim, você sabia que você já é essa pessoa que você quer ser? Você só não enxergou ainda. Por que você vai ser essa pessoa daqui a 5 anos, se você pode ter atitudes dessa pessoa que você quer ser agora? Entendeu? Então, tipo, seja essa pessoa. Entendeu? Então, você empurrar, você vai dar chance para você não conseguir concluir esse objetivo. E se você começa a ter pelo menos a postura dessa pessoa que você quer ser, você já começa a quebrar esse padrão, né, de deixar para depois e começar a resolver agora. Muito bom. Nunca tinha parado para pensar nisso aí. A gente costuma usar essa ancoragem para alguns anos e não toma as atitudes que já seriam possíveis ser tomadas hoje. E aí vem uma pergunta geral. Por quê? Eu fico pensando, assim, é filosófico. Por quê? Por quê? A gente empurra, né? Eu vou te dizer, eu posso te contar um pouco da minha história com relação às ancoragens. Eu acredito ser muito medo, assim, medo de errar, medo de falhar, medo de julgamento. Uhum. E isso quando você coloca uma ancoragem, às vezes, para daqui a 5 anos, que é que nem você falou, não faz sentido se você pode ter ações e atitudes para agora. Mas quando você coloca ancoragem para 5 anos, o seu medo ele se dilui naquela conversa de que não tem problema. Você já programou para daqui a 5 anos. E aí o grande problema é quando chega os 5 anos. E assim, você olha para trás e fala, poxa, o meu prazo foi esse e eu não consegui fazer nada para mudar. Eu não consegui mudar em nada. Dentro do que você já viu, observou, o que você acha que mais desmotiva, mas aí eu não vou botar para 5 anos, mais desmotiva a galera, ou se você já se desmotivou,
depois de ancorar uma data, como um ano novo, um Natal, por exemplo. Agora, a gente tem um ano novo e aí vão fazer as promessas de ano novo. A gente vê as pessoas na nossa volta fazendo promessas de ano novo. O que leva as pessoas a daqui a uma semana, um mês, desistir, largar tudo de mão e não pensar nisso até dezembro do ano que vem, quando elas repetem a nova promessa? Eu acredito que é o prazo, né? O prazo que a gente coloca para nossos projetos são muito, muito longos, né? Então, com esse exemplo, né, daqui a 5 anos, né, vou fazer tal coisa que eu vou começar a estudar. Se você não mudar essa postura no primeiro dia que você pensar em ser essa pessoa, né, ou estar nessa profissão, ou fazer o que você está querendo, quando passar 5 anos, não é que no último dia, nossa, fez 5 anos hoje, caramba, olha, tô virando essa pessoa que eu quero ser. Entendeu? Você não vai conseguir essa transformação. Tipo, não é um jogo, né, que você vai lá, pega um poder e, nossa, se transforma. É um negócio que é um processo, né? O processo, novamente, aí, o tempo, né? O processo que leva para você chegar onde você quer é muito longo. Então, você tem que trabalhar isso todo dia, mentalmente, diariamente, sem desistir. E porque as pessoas fogem, né, dessas metas, eu acredito que é porque não tem um prazo mais curto, né? A nossa cabeça, ela trabalha, né, com prêmios, né? Eu quero uma coisa, tipo, tô com fome, vou fazer um arroz, um feijão, vou grelhar um bife, vou pedir uma comida. É mais fácil pedir uma comida, né? E com essas questões dos prazos que a gente coloca para a gente melhorar, eu creio que é a mesma forma. Tá, eu quero começar a ficar mais calmo. Eu não vou esperar explodir uma bomba, uma discussão para poder ficar. Não, ó, vamos conversar mais calma agora. Tipo, não vai dar certo, entendeu? Você nunca foi assim. Então, eu acho que começando, tipo, tomando um banho mais tranquilo, fazer uma meditação, respirar, entendeu? Tipo, falar um bom dia, dar um abraço, um pouco mais demorado. É ocitocina, né? Nosso corpo é feito de estímulos, né? Então, para você manter a calma, você tem que trabalhar com essa mentalidade de calma, né? Isso aí é o princípio que a gente falou na outra conversa. São pequenas vitórias. Pequenas vitórias. Esse é um grande problema quando você está usando uma data como o Ano Novo, que tem uma extensão, é curta no nosso período de vida, mas é uma extensão longa para você ver resultados. É muito possível que você se sabote com as pequenas derrotas. Então, passou o Ano Novo, passou a ceia, passou tudo, aí você encara antes do Carnaval, que depois é outra ancoragem, mas antes do Carnaval, você vai pra praia e aí você pensa, pô, o ano acabou de começar. Eu não preciso meter o pé fundo no meu objetivo. Eu não preciso ir na academia no dia 1º de janeiro, eu não preciso ir fazer minha dieta agora, eu tô na praia, vou comer meu camarão, vou fazer, não que camarão seja ruim, mas eu vou, não preciso me Continuar no preocupar. pé na jaca, Eu né? vou Continuar continuar a vida aqui, que eu sempre tive. porque o ano é muito longo, né? E a minha proposta é que ano que vem eu vou ser uma pessoa melhor, mas o ano que vem ele tem 365 dias se não for no bissexto, mas a ideia é essa. E aí o que dá para perceber é, isso vai te sabotando pouquinho a pouquinho até você desistir. Até chegar ao ponto que naquele primeiro mês você pesa na balança e fala, cara, eu comecei o ano pesando 1x, agora eu tô 1,5 kg. E aí você olha e fala assim, pô, já não deu muito certo a promessa, né? Já começa não dando muito certo. Pode ser o oposto também não é mentira, né? Aquele cara que começa full, assim, não, eu vou full. Aí ele vai no primeira semana full dieta, exercício, segunda semana full dieta, exercício. Final do mês ele se pesa e vê que não perdeu nada. Vê que não perdeu peso, ou ele não tem aquele sentimento de recompensa que ele fala assim, agora sim, agora vai. Agora eu sinto que eu tô melhor. Então as promessas de ano novo, mas isso é como eu tô expondo para vocês, né? É como eu tô falando com você. Ela tem esse viés de sabotagem. Toda e qualquer ancoragem, ela vai ter sim a sua sabotagem.
porque a nossa ancoragem é arbitrária. Por exemplo, o Ano Novo, ela é uma data coletiva, mas se você para pensar em marcos e feitos, você fala assim, não, o que de fato acontece no Ano Novo? Nada. Mudam da data no calendário. Mudou. E se você mudar, às vezes, a cultura, os chineses têm um calendário diferente, outras culturas tinham calendários diferentes. Então, assim, o que muda de fato? E isso é o nosso sentimento. O cérebro, ele gosta de uma narrativa, ele gosta de fazer sentido, ele gosta da jornada do herói, daquele cara que, pô, eu tô fraco, eu tô ruim, eu tô me sentindo mal, eu preciso, eu preciso melhorar, preciso mudar. E aí você cria um ponto onde, que nem nos filmes de Hollywood, você vai ver lá o cara começar a treinar, ele tá lá todo lascado, todo largado, pança, não sei o quê. Eu acho que, não lembro, acho que era o Thor, não lembro qual filme que tava lá, o cara tava todo lascado. Aí você vê para aquela cena do corte. O cara começa a malhar, o cara tava lá todo lascado. Em 10 minutos no filme, o cara virou a tora. Exato. Aí você fala, pô, sou eu quero ser assim. Eu quero esperar esse prazo curto, né? E aí o cara ancora pra falar assim, agora no início do ano vai ser eu virar o Thor. Eu vou fazer exatamente isso. E essa é a sabotagem, porque a vida real ela não é exatamente igual, ela é completamente diferente do filme. Na verdade, infelizmente, a grande parte das pessoas entra no que seria comum, que é o comodismo do cérebro. A gente não quer se expor, a gente não quer sair da nossa segurança. Então eu enxergo essa parte de segurança, essa parte de se sentir bem, inclusive se auto-sabotando, porque depois você esquece de tudo e para se sentir bem você joga a promessa para a próxima âncora, né? Mas a ideia por isso a ideia é justamente essa, é identificar essa sabotagem, identificar essa âncora e entender por quê. Por que no ano novo? Por que não agora? Que nem a gente. Exato. Olha nós. Uhum. Cara, a gente tá gravando, hoje é Quarta-feira. A gente tá gravando 10 de dezembro. Não tem absolutamente nada, a gente começou a gravar 2 semanas atrás, não tem absolutamente nada ancorado. Foi algo do tipo, vamos? E por que você não faz? Exato. Por que você não vai atrás? Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, Alexandre. Como você... O que você identifica como âncoras mais comuns? Assim, a gente falou de data só, mas o que você identifica de âncoras mais comuns no esporte? Eu percebo até nas atividades físicas. Carga. O que você enxerga, assim, como às vezes marco para as pessoas? Ah, o cara ancorou naquela carga e se ele baixar da carga ele se sente fraco, se ele subir da carga ele se sente mais forte? Ou coisas assim? Então, a questão dentro da academia, do treino, tem muita referência, né? Então seu objetivo era começar a treinar, né? Eu venho do CrossFit desde 2010, 2011. Então, meu objetivo era entrar na academia para fazer esse esporte, essa modalidade que faz várias coisas, né? Levanta peso, levantamento olímpico, ginástico e tal. Quero só saber como é que é. Passou 3 meses, eu já queria competir. Né? Eu já, quero ser melhor que aquele cara. Esse cara vai me passar, não. Eu vou passar o carro nele, eu vou correr mais, vou pegar mais peso. Só que chega uma hora que você para, né? Porque é o seu limite, né? Então você projeta aquele peso, aquela carga, e você se esforça para levantar. E você vê que não consegue. Você tenta uma vez, tenta 2, tenta 3, ainda não dá, né? Só que tem gente que desiste. Não vou conseguir nunca e, não quero mais saber disso. Porque o ego fala, os caras estão rindo da sua cara, né? Você vai ficar para trás, você não vai se desenvolver. Aí se você não vai comer errado, aí você para mais ainda, né? E quando você gera essa meta, né, essa ancoragem, e você não foge dela, você, 2 semanas no máximo, você consegue pegar mais do que você pegou da outra vez. Eu estou tendo esses exemplos hoje em dia, que eu voltei a treinar, estou no 3º mês, né, na Go to Gym, e
sempre ter feito a modalidade, né, do CrossFit, os movimentos técnicos eu sei todos. Só que a carga eu não tenho mais aquele padrão de carga que eu levantava antes. Né? Eu estou mais pesado, eu estou mais lento, né? Mas a questão muscular de força, o meu neural é outro, né? Tá mais debilitado assim, estou meio que voltando agora. Mas eu já percebi, tipo, questão de uma semana, eu fiz um front squat com 75, 80 quilos, e essa semana eu fiz com 90, 95, era fazer uma repetição, eu fiz duas. Aí eu falei, olha só, Dani. Explica pra gurizada o que é um front squat. Front squat é um agachamento com a barra na frente, né? Você tira a barra do rack e faz um agachamento completo. Ah, eu vi você fazendo isso aí. Então, eu coloquei 80 quilos, 85 quilos. Não, acho que foi 90 quilos. Eu tenho um vídeo disso aí. 90 quilos, era para fazer uma repetição, eu agachei, levantei, olhei para dentro e falei, vou fazer mais uma. Fiz duas, quer dizer que aquela carga eu passei a meta. E isso motiva, entendeu? Então, eu acho que essa questão da ancoragem, se você segue esse objetivo e põe a âncora e põe um alvo do lado dela, assim, eu vou chegar nisso, com esforço, dedicação, você consegue. Por mais difícil que seja, se você se esforça, você cria essa meta, você consegue chegar nela. Isso mostra que a ancoragem não é necessariamente algo ruim. Isso mostra para nós que a ancoragem ela não necessariamente está ali para te fazer procrastinar. Ela está ali também para te fazer criar bons hábitos para alcançar seus objetivos. Quando você, no caso, ancorar o seu objetivo, ancorar na verdade o seu objetivo final, né, como sendo aquilo que você vai querer alcançar, você vai buscar aquele objetivo. Isso é importante entender, porque senão a ancoragem vira um grande vilão. Exato. E não é um grande vilão. Na verdade, a forma com que você usa a ancoragem pode ser, sim, um vilão sabotador, ou não. Ou, no seu caso, por exemplo, pode te levar a levantar até cargas maiores. E minha âncora, depois desse agachamento, eu joguei lá mais para frente. Que agora eu vou buscar 100 quilos. Exatamente. E é engraçado isso. Quando você começou no absoluto zero, provavelmente você não levantava. Não. Qual que era a sua ancoragem na época de peso? Esse mesmo movimento, eu acho que 45, 50 quilos. E aí se falasse para você 100 quilos, muito ou pouco? Ia ser muito. Falasse para você hoje 100 quilos, inalcançável? Não, jamais. Né, tudo bem que foi diferente a pergunta, mas assim, 100 quilos hoje não é a mesma coisa que era quando a sua ancoragem estava lá atrás. Sim, estava mais para trás. Hoje exato. Você já busca os 100 Isso, quilos. Né? Mas você já alcançou 90. E 90 talvez naquela época fosse uma ancoragem totalmente impossível. Você fala assim, cara, não tem como. E eu já fiz mais pesado. Eu lembro, eu tenho um vídeo também mais antigos, eu fazendo mais pesados. Eu fiz um squat clean, que é tirar a barra do chão, trazer até o ombro, né, só que fazendo um agachamento e levantando com 97. Então eu tenho esse marco. 97 quilos foi um dia que eu fiz em 2016, que eu levantei essa carga e fiz um front squat. Então eu fiz 90 essa semana. Né? Então 97, pô, são só mais 7. Talvez semana que vem eu tente chegar. Mas esse é um excelente exemplo do dia a dia de como que a ancoragem ela também pode nos ajudar. A ideia é entender o princípio, é entender o que é e como que a gente usa. Para você ver, tem o lado negativo, você ancorar, por exemplo, o início de um treino lá para frente, ou você trazer o início do treino para uma data mais palpável. Esse eu percebo ser um dos tipos de ancoragem, e acredito ter outros. O exemplo meu do CrossFit, sinto que isso pode inclusive me ajudar a seguir no CrossFit. O meu sentimento, a minha ancoragem para iniciar o CrossFit é como se fosse um checklist de coisas que eu gostaria de ter, como por exemplo um desempenho físico melhor. Sinto que eu preciso treinar musculação. Tudo isso são feitos e marcos que me levam a querer fazer, ou que me levam a digamos, me sentir apto a fazer o CrossFit. Quando na verdade é o que a gente conversou. Se eu quisesse fazer hoje, agora, o treino, nada me impediria de fazer o treino. É lógico que eu não ia ter um desempenho tão bom. Mas essa ancoragem em princípios, ela pode ser interessante, mas também pode ser sabotadora.
Porque você acredita que sempre é possível acrescentar alguma coisa na lista para você falar, não, eu ainda não estou pronto. Eu ainda preciso mais. Eu ainda preciso, enfim, ter mais habilidades. Uhum. Quando que isso pode sim ser uma sabotagem. É lógico, né? Assim, cada caso tem que ser avaliado, porque quando a gente está falando do caso do CrossFit, cada um respeita seu limite, cada um respeita. Agora, lógico, se você, por exemplo, vai escalar o Everest, aí provavelmente você vai ter que fazer uma série de bateria de exames, um monte de coisa. Não estou falando ser impossível. Eu estou De forma falando alguma. que aí você tem sim alguns pré-requisitos para você ter antes de ir para lá, porque provavelmente a exigência corporal é muito mais forte. Uhum. O CrossFit existe, mas você segue o seu limite. Não que você não possa também seguir no Everest. Acho que ficou claro Sim, sim, tranquilo. essa ideia, porque senão o pessoal sai aí escalando o Everest e fala assim, Uhum. pô, não precisa de princípio, não precisa de nada, é só meter a cara. Só põe a entendeu? jaqueta e vai. Botar a jaquetinha e vai, não é assim. Por exemplo, você começou 2 vezes, né? Semana passada você foi 2 vezes Semana treinar. passada. Aí eu senti falta sua essa semana, Uhum. né? Você colocou alguma âncora para voltar? Eu Ou você tinha... baixou a sua régua? Ou tem aquela relação também que, com a sensação que você teve no treino, que tipo, te deixou ofegante, você cansou mais e aquilo marcou, tipo, deixou marcado em você aquela sensação de, meu, não quero passar isso agora, eu vou ficar mais forte para voltar. Você sabe que essa Sim, impressão, né, que gera, né? sim. E eu tinha inicialmente uma meta de uma vez por mês no CrossFit. Mês passado eu não fui. Aí eu fui lá e fiz a segunda vez depois no dia seguinte. Mas eu vou te dizer que o coração realmente aquele dia, no dia que eu fiz o primeiro treino de cardio que a gente dividiu, foi um treino pesado, bem pesado para mim, mas eu senti que meu dia rendeu muito mais. Muito mais. Olha que ele tem rendido muito bem com musculação. Eu tenho conseguido Sim, trabalhar sim, melhor, eu tenho certamente. conseguido raciocinar melhor. Agora, aquele dia que eu fiz o treino na quarta-feira foi um dia excepcional. Eu senti que em momento nenhum no dia eu estava cansado. Meu coração realmente ficou acelerado o dia inteiro. Eu percebi que, além de tudo isso, no dia seguinte eu estava mais disposto a treinar de novo, a fazer CrossFit. E eu não simplesmente parei, abandonei, e nem senti que foi pesado demais. Puramente voltei para musculação. Não vou te dizer que não tem justificativa, ou tem, não. Assim, não tem nada hoje que eu te diga assim, cara, não, me senti mal, não é pra mim, não. Inclusive eu comentei com minha esposa que eu quero tentar fazer uma vez por semana pelo menos, para alternar com a musculação, porque eu me senti muito bem fazendo. Na hora, lógico, a gente falou, na hora não. Na hora você tá dando o máximo, você está dando gás. Mas ao longo do dia foi uma sensação perene. Ela durou, por exemplo, eu saí dali, cara, pô, missão cumprida, legal. Aí eu fui, voltei para casa, tinha trabalho, coisa para fazer. Cara, não é aquela coisa, é engraçado, né? Assim, eu sou movido muito a café. Não precisei tomar café Cara, aquele dia. Sim, não precisei nada. Você fala assim, cara, não, é só água. Passei o dia inteiro suando, Empolgado com o que foi que fez o treino, né? Motivado, né? E eu vou te falar assim, depois que passou o treino, eu fui lembrar disso de noite, quando eu falei, pô, chegou a noite, eu ainda tô aqui, tô inteiro, ou seja, não tô morto, não tô cansado. E aí eu pensei, pô, será que tudo isso é feito do treino? Foi um cardio pesado Sim, aquele exatamente. treino. Pô, você fez mais que eu, mas foi um cardio bem Bem pesado. Então, o que você sentiu durante o dia é um efeito chamado EPOC, que é um efeito de hiperoxigenação, né, sanguínea que você teve ali no momento do treino. E normalmente isso aí perdura por horas no mesmo dia. Né? E se você não tinha essa experiência, né, tipo, com frequência, então você sentiu algo que eu sinto todos os dias, e todo dia eu me sinto naquela fissura de voltar pro treino. Mas, por mais que eu esteja cansado, tipo, nossa, eu teve um dia que eu treinei, era
7 da noite e no outro dia era 8h15 eu tava treinando de novo. Eu senti o ombro, nossa, eu preciso alongar melhor esse ombro agora aqui, dar uma aquecida nele porque eu tô fadigado. Mas a sensação que me dá, né, tipo, de estar lá de novo, preparado, falei, cara, eu vou fazer de novo esse treino, ou fazer o outro treino do dia, né, é muito grande. Porque essa recompensa pós-treino, que a gente, tipo, é uma bomba, né, de hormônio que a gente sente, né. Eu acho que deve ser semelhante a quem bebe muito, quem usa algum tipo de droga, né, porque você fica naquela euforia durante o dia, querendo mais no outro dia. Né? Criamos até um grupo no WhatsApp que estão competindo com o head coach lá para ver quem ganha do cara, e isso gera mais motivação para você treinar, né? Então são coisas benéficas assim que a gente colhe, né? Com esses excessos de energia, né? Durante o treino. Isso daí fez eu mudar a minha concepção do CrossFit inicial, porque, lógico, na primeira vez que eu fui treinar, eu não lembro se você estava lá na primeira vez, faz tempo, foi em agosto. Não, entrei depois. Primeira vez que eu fui treinar, cara, deu tela preta. Eu deitei lá, aí veio o Matheus lá perguntar como é que eu tava, se eu tava bem e tal. Eu falei, não, tô bem, eu só preciso respirar um pouco. E aí eu deitei e isso ficou na minha cabeça. Assim, cara, não tem como. Eu fiquei 2 dias sem ir. Eu fui na quinta, aí sexta eu não fui, segunda eu também não fui, e aí eu voltei na terça pra musculação. 2 dias úteis. 2 dias Você úteis, passou é verdade. sábado e domingo. É verdade, foram 4 dias. 4 dias. Foram 4 dias. E aí o Matheus virou pra mim e falou assim, cara, achei que tu ia desistir, porque... Aí eu falei, cara, eu não saí da cama na sexta-feira. Eu tava com muita dor, mas assim, de não levantar da cama. E eu fiquei pensando nisso, falei, pô, eu não quero essa sensação, né? Eu não quero me sentir assim tão mal. Depois Aí de um eu treino, fui né, pra que é pra ser bem. musculação. Eu fui pra musculação. Eu comecei a treinar na musculação. E assim, é engraçado, porque os equipamentos da academia são bons e modernos, mas os equipamentos são, toda academia tem uns equipamentos mais ou menos parecidos, você tem o pack deck, você tem o leg press, você tem os equipamentos parecidos. Eu costumava treinar em várias academias diferentes, e há 1 ano e meio atrás eu estava fazendo exercício, não estava magro, mas eu estava fazendo exercício, e a minha carga de 1 ano e meio pra cá, quando eu voltei, cara, foi metade do peso. Assim, é exatamente o ponto da ancoragem. Poxa, eu fazia 120 quilos no leg press. Não sei se isso é muito ou é pouco. Talvez você faça muito mais, talvez você faça muito menos. Mas esse era o meu limite de carga quando eu treinei 1 ano e meio atrás. Quando eu voltei pra academia, eu botei 60 quilos e achei muito pesado. Eles falam, pô, é o menos do dobro, é exatamente a metade do que eu estava fazendo antes. E aí você pensa, cara, não vou dizer que não te desmotiva, não te faz pensar, porra, eu treinei, sei lá, na época acho que foi 6 meses, 1 ano, e eu cheguei nesse nível. E aí agora eu tô voltando, além de ter tomado uma surra no CrossFit, de ter a tela preta, eu tô botando metade da carga. Do que eu fazia. E aí você toma essa porrada no estômago, aí você fala assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? Aí, beleza. Primeiro é isso, eu usei essa ancoragem do que eu já tinha feito, e é normal, todo mundo compara, Sim, né? Você fala assim, pô, quando você voltou, você também pensou, poxa, antes eu fazia mais, agora eu vou ter que voltar. E aí, em vez de usar isso como alvo, meta, para você voltar da onde você estava, a gente costuma sabotar, né? Da onde... O que aconteceu na minha correlação com o CrossFit nessa época? De 3 meses atrás, né? O que aconteceu foi que eu via minha esposa fazendo, via a galera toda fazendo, o Matheus também falava, depois conheci você, e eu percebia que aquilo ali
não era para ser algo ruim. Ninguém saía de lá chorando. Era todo mundo morto, mas ninguém sai de lá chorando. Vai no dia seguinte, não volta no dia seguinte. E aí eu pensei, bem, se não é algo tão ruim, eu também tenho que ter condição e capacidade de fazer. Uhum. E aí eu fui na musculação, olhava para lá. Fazia musculação, olhava para lá. Aumentava um pouquinho a carga, me sentia menos mal, né? Comigo mesmo. E até chegar no ponto que eu consegui fazer exatamente a carga que eu fazia há 2 anos atrás. E aí eu falei pra mim, cara, tá na hora de meter a cara de novo. Que aí foi semana passada quando eu fui. E aí eu falei assim pra mim mesmo, não, tá na hora de meter a cara de novo e ver se realmente não vai ser algo pra mim ou se vai ser algo pra mim. É engraçado porque eu olhava, eu nunca tive meta. Eu nunca falei assim, não, quando eu voltar na minha carga eu vou fazer. Quando eu levantar tanto de peso eu vou fazer. Eu olhava e falava, não pode ser impossível. Não pode ser só eu, sabe, que não vou. Pode. E ficava, né? Aí a gente começou a bater papo. Uhum. Na verdade, esse foi um grande motivador. Porque a gente começou a bater papo. Aí eu comecei a ver que, opa, peraí, mas qual que é o meu problema de ir lá e tentar fazer? Toda, todas as objeções que eu poderia vir a ter no meu inconsciente, elas começaram a se quebrar. Elas falaram assim, cara, você conhece o pessoal que está fazendo, todo mundo te incentiva a fazer, por que você não vai tentar? Ah, porque cansa. Cansa? Cansar por cansar, você vai cansar de qualquer Em qualquer jeito. lugar, né? Você vai cansar em qualquer lugar. Ah, porque. Aí você não tem mais objeção. Aí você não tem mais todas aquelas pré-requisitos de ancoragem que você pode criar, que no meu caso, talvez o último deles tenha sido chegar na minha carga. E aí eu cheguei na minha carga e falei assim, cara, é isso. Eu não vou tentar, não vou ir atrás. Então, assim, quando quebra essas objeções dentro do inconsciente, ou seja, não são aquelas que você raciocina, são aquelas que você sente, acho que não tem mais volta, sabe? É o desejo pelo desejo, não é mais o desejo pela narrativa, é o desejo porque você fala, eu também sou capaz, eu também me coloco na condição de estar lá, de ser capaz. E aí que mudou a minha visão para ir pro CrossFit. Aí, beleza, fui na terça, ou fui na quarta e fui na quinta. Quarta e quinta. Não fui na sexta. E aí agora a gente tá na quarta de novo. De lá pra cá, tirando o final de semana, eu fui só na musculação. Eu gostei da sensação que eu tive. Assim, eu nunca experimentei droga nem nada, então não sei como é. Mas o que eu posso te dizer é, cara, você sente que você não se sente cansado, você sente estimulado. É como se o exercício tivesse feito não o seu batimento só acelerar, ou você estressou o seu corpo naquele momento, mas é exatamente uma sensação de euforia ao longo do dia. Então, assim, e eu lembro que eu comentei isso com você. No dia seguinte eu senti menos. Eu não sei se o nosso cérebro se adapta a esse tipo de sensação, e aí você fica cada vez mais resistente a isso, ou seja, você vai treinar 1000 vezes, você não vai ter exatamente a mesma euforia do primeiro treino. Até porque o seu corpo vai ganhando Vai se resistência. adaptando. Você vai ter que fazer mais para poder sentir aquele cansaço extremo. Então, eu percebi que essa euforia desse dia que eu voltei a treinar, dessa quarta-feira, cara, isso me fez um bem assim, ó. Eu não sei, eu não fiz exame naquele dia, não fiz nada, mas eu tenho certeza que eu rendi muito mais, eu saí muito mais motivado pro meu dia do que os dias normais. Muito mais, muito mais. Não sei se, cara, junta vários fatores, eu sei que existem várias coisas que pegam, por exemplo, era um treino em dupla. Foi a primeira vez que a gente trabalhou assim, de fato, num exercício junto. E aí você olha pro seu colega, pô, olha lá, vê o cara fazendo, se estimula a fazer, você sente que contribui, sente uma contribuição real, você sente que alguém está te ajudando, você sente que está fazendo parte de alguma coisa, junta isso com o ato do exercício, com o ato de todo o background que você tem ali naquela situação, e aí você tem a explosão pro dia inteiro.
É a química, né? Nós somos feitos disso, né? De partículas que estão sempre em explosões dentro da gente, né? Então, quando você tem esse suporte, esse apoio, você fica muito mais motivado, mesmo sabendo que você não consegue chegar naquele máximo, né? Você deu o seu máximo, entendeu? E você já vem no histórico de musculação, que é um treino mais parado, mas você está fazendo exercício igual. De repente você deu tipo, aumentou um pouco mais essa chama, né, na atividade física. E a consequência disso foi o quê? O seu corpo recebeu esse estímulo e te deixou fosforilando ali durante o dia todo, entendeu? Porque você está preparado para isso, você só não experimentou essa intensidade, porque a musculação também trabalha, né, o cardiorrespiratório, a resistência muscular, tal, só que mais moderado. Para você sentir a mesma coisa que você sentiu fazendo no CrossFit, você tem que aumentar mais o seu peso, entendeu? É aí que é o outro ponto que as pessoas põem uma âncora, vou começar a treinar e não põem o próximo passo. Eu vou aumentar minha carga a cada 15 dias. Fica esperando o professor falar assim, não, ó, aumenta 5, ó, agora pode aumentar 10. Isso aí não tem como mensurar, porque fisiologicamente cada um é um. Para mim aumentar 5, para você pode aumentar 10, entendeu? Então eu não tenho como ajustar isso para você. Você tem que fazer esse autoajuste testando. Tipo, fiz um supino aqui com 10 quilos. Fiz 5 vezes supino já, né? Deu 2 semanas. Na próxima tentativa eu vou por mais 2,5. Põe 2,5 de cada lado. Você vai ver que vai ficar leve. Você vai ter um pouco mais de esforço, mas você vai conseguir chegar naquela carga um pouco mais pesada. E se você fizer isso pouco a pouco, você vai começar a aumentar a intensidade igual a gente faz lá no CrossFit. Entendeu? Aí você vai sentir o seu coração palpitando mais, vai transpirar mais. Entendeu? O que não pode é ficar, tipo, na 3 de 15 ali com a mesma carga e esperar o professor falar assim, aumenta o seu peso. Até Entendeu? porque, não indo contra, né? Mas, cara, o professor tá cheio de coisa para fazer. Você vê, às vezes, ele passando ali, se não for um personal contratado que monta, muitas vezes você tem que lembrar até de modificar, mudar os seus exercícios e tal. Então, Então é importante isso aí. porque assim, o professor na academia, o papel dele é orientar, montar o seu treino de acordo com a sua necessidade e orientar na postura. Então, se você estiver fazendo um supino e estiver torto, ele vai falar assim, olha, sobe os 2 braços juntos. O agachamento, a barra está desalinhada, ó, o cotovelo, ele vai corrigir a sua postura. Agora, quem vai ditar a quantidade de carga que você levanta é a pessoa que está fazendo. Entendeu? Isso aí eu aprendi com um tempo de experiência. Ficava lá, quando vai mudar minha ficha? Quando vai mudar minha ficha? Por que as pessoas querem tanto mudar a ficha? Porque o cara fala assim, ó, você vai fazer o treino A, B, C, D. Daí passa 3 meses, agora você vai fazer só o treino AB. Ó, você fazia 3 de 15, agora são 3 de 8. Caramba, mudei meu treino. É uma ancoragem nova, entendeu? Tipo, tô melhorando, tô evoluindo. Agora vai aumentar, fazer bisete, vai fazer isso aqui com esse aqui. Então você começa a combinar as coisas e isso motiva. O Cariani já falou no canal dele, se você montar um treino e fizer a mesma coisa durante a sua vida inteira, você vai evoluir igual. A mesma série, a mesma sequência, só aumentando carga. Você vai trabalhar o seu corpo inteiro e você vai ter um desempenho que você precisa. A mudança de estímulo é para a pessoa não ficar naquela rotina, puta, não saio disso, não saio disso, não saio disso. Por isso que o CrossFit é tão empolgante. Né? Que é cada dia uma coisa diferente. E se você for ver, a gente agacha, a gente faz barra, flexão, tipo, é a mesma coisa. Você só muda a combinação, a quantidade de repetições e quando tem carga, você varia a carga. É verdade. Entendeu? Então são estímulos diferentes. Eu nunca tinha pensado nisso aí. Nunca tinha pensado. Verdade. E vou aproveitar esse gancho para te fazer uma pergunta que você adora, porque você já me respondeu ela várias vezes. Quando que é a melhor hora de começar a treinar? E por quê? A melhor hora é o agora, né? Quanto antes melhor. Agora não dá porque já são 9 horas, né? Depois tem que ir pra casa. Para quem puder, corre na rua, né? Pode exatamente. Você termina de ver, que o vídeo vai pro ar depois, mas você termina de ver isso aqui, aí você dá uma corrida, pode continuar. Entendeu? Pode continuar. Então, é isso. Quando que eu começo a fazer um exercício? Quando eu começo a fazer um treino? Pô, agora, né? Levanta,
apoia a mão na bancada da sua pia, agacha 5 vezes, você já saiu do zero, já deu o primeiro passo, né? Vai fazer alguma coisa no mercado, procura não pegar o carrinho e ir até o carro. Deixa as coisas no carrinho, pega na sacola e faz segura o peso na mão e vai até o carro. Entendeu? São pequenos movimentos que você começa a trabalhar já, tipo, que é aquela questão logo do começo do nosso assunto. Eu vou esperar 5 anos para ser o levantador de peso. Não, eu vou começar agora. Como? Fazendo pequenas coisas. Vou brincar com meu filho, vou jogar ele pro alto. Vou pegar ele no colo, né? Começa a se mexer mais. Vou até a portaria pegar uma encomenda. Pô, eu vou de bike, eu vou fazendo um trote. Entendeu? Você começa já a fazer essa mudança no dia a dia mesmo, né? Por que você acha que agora é o melhor momento? Porque esperar, você vai jogar para o universo resolver para você e você não vai ter essa resposta, né? Você não vai conseguir receber isso aí, tipo, começar o ano eu começo a treinar. Não vai começar. Né? O quanto antes se alimentar bem, tipo, ó, começa aqui, ó. Quantos copos d'água você tomou hoje? Quantos litros de água você tomou hoje? Acho que já tomei uns 2,5. Entendeu? Tirando antes do treino, depois do treino, durante o dia todo, né? Aí tem um café, aí toma um chá, vai equilibrando. Aí, já é uma mudança. Excelente resposta. Inclusive, complemento ela dizendo exatamente, quase que parafraseando, mas assim, por que não começar agora, né? Você fala, ano que vem tá ali, esse ano tô sem tempo, esse ano tá difícil. Começa agora, você tá sem tempo, você tá vendo vídeo no YouTube é porque você tem tempo. Vamos começar por Podia aí. estar ouvindo, né, e fazendo uma corridinha. E mesmo assim, pô, beleza, dá uma pausa, vai ali, faz um exercício. Eu até conversei isso com o Matheus, porque as pessoas às vezes confundem atividade com exercício. Assim, não, eu já caminho para ir para o trabalho, já faço isso. Isso é importante. Inclusive ele fala que isso é importante. A grande diferença está em você fazer isso de forma repetitiva todos os dias e fazer isso de forma consistente. Uhum. A diferença do exercício para atividade, se vocês quiserem ver, recomendo ver o vídeo que eu falo com o Matheus, mas aqui brevemente é que a atividade física ela não tem necessariamente uma regra para acontecer. Ela pode ser você colocar as compras em cima do armário, pode ser você caminhar até o trabalho, e já o exercício físico ele tem uma prescrição. Você vai caminhar 30 minutos no seu ritmo, no seu passo. Agora você vai levantar. A grande questão aí que pode surgir a dúvida é, mas não são a mesma coisa? Não, se você pegar um peso de 5 quilos e compras de 5 quilos, é a mesma coisa. O peso é o mesmo, 5 quilos, né? Mas a questão que está por trás disso, ela é como que você está fazendo? Porque se você botar a sacola no meio do seu dedo aqui, você força o tendão e força a junta, mas você não está necessariamente trabalhando a musculatura. E o que eu falo aqui não é porque, então não conta. Não, não é que não conta. É por isso que você pega, por exemplo, e vê como faz um exercício, para agora, no seu tempo, você fazer um apoio, nem que seja na sua casa, na pia de casa, para você começar a fazer uma flexão, para você fazer um abdominal, para você cronometrar seu tempo de caminhada e corrida, em vez de simplesmente fazer uma caminhada, porque às vezes você vai, caminha, para. E isso é importante porque, cara, é o que me fez mudar. O que você falou foi o que me fez mudar. Começar agora. E começar agora a fazer exercício por quê? Porque não vai fazer diferença real você começar hoje ou você começar daqui a um mês. Ou daqui a uma semana, daqui a 2. A diferença está aqui. A diferença está na nossa cabeça. Então E eu gravei um vídeo ontem, que vai pro ar essa semana, justamente falando disso. Se você procrastina um mês do seu tempo para fazer o treino, você vai demorar mais um mês para começar a fazer o exercício. Pô, nós estamos no dia 10 de dezembro. Você vai começar a fazer dia 1 de janeiro? Não vai, porque é feriado. Dia 2 você está de ressaca. Dia 3 vai voltar de viagem. Dia 4, 5 volta ao trabalho. Acabou. é isso. Você não faz mais. Então aproveita agora o recesso e comece a fazer uma caminhada um pouco mais acelerada.
né? Começa a fazer um passeio com o cachorrinho, brinca com os filhos, dá um rolê de bike, entendeu? Já começa a já despertar. E aí ancora os seus objetivos em objetivos que você consegue alcançar. Que nem você falou, cara, a rotina, ela não pode ser algo que te massacra. Você tem que sentir, pô, hoje eu vim do zero, voltei a correr. Hoje eu corri 10 minutos. Ah, é muito? É pouco? Para quem não corria nada é muito. Muito, exato. Ah, para quem está correndo há um ano é pouco. Uhum. Mas você está correndo há um ano? Não, começou agora. Então você ancora isso, ancora a sua felicidade nesse objetivo. Você fala assim, cara, 10 minutos é muito tempo, porque eu não corria nada. Ah, mas eu não consegui correr 10 minutos. Ótimo. Você já tem aí a sua primeira ancoragem de meta, 10 minutos. Uhum. Pô, 10 minutos é muito pouco. Eu entendo que para quem às vezes tá na rotina pesada, tá no cansaço extremo, tá? É muita coisa. Você sair do absoluto zero para ir, inclusive é o do seu vídeo, né? O seu vídeo saindo do absoluto zero é muito bom. Inclusive recomendo assistir o vídeo. Vou ver se eu consigo deixar no card pra galera assistir. Mas esse é um princípio de você não deixar as pequenas vitórias de lado para ancorar em coisas maiores. Por exemplo, se eu viesse a treinar do seu lado e falasse assim, cara, eu preciso levantar a carga que o Alexandre levanta. É uma ancoragem legal, mas é um objetivo que, infelizmente, no meu caso, vai ser de longo prazo. Uhum. E aí você vai se concentrar nisso e frustrar cada vez que você aumenta a sua carga e eu não consigo chegar lá. Você fala assim, porra, ele tá sempre aumentando a carga, velho, eu nunca vou passar ele. Eu assim, tá, mas qual que é o seu objetivo de passar ele? É provar que você é melhor? É provar alguma coisa? Você está provando o quê? Para quem e com qual objetivo? O seu objetivo é melhorar a sua condição de vida hoje? Pô, não caminho, não corro, não faço nada. Então você vai botar seu objetivo nas costas de outra pessoa? Usa você como ancoragem, entendeu? Você vai ancorar no Cariani, vai ancorar no Matheus, vai ancorar nessa galera que já está no outro nível? Não. Você tem que usar você. Uhum. Você tem que falar assim, cara, eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Ontem eu carregava 0. Hoje eu carrego 5 quilos. Amanhã 10. Daqui a um ano, 15. Você fala, tá, mas um ano é muita coisa. Depende, se você passar o ano inteiro parado, nem 5 você vai Não carregar. Vai ser 0. Zero. Então não é muita coisa. Mas a gente está falando sobre esses princípios de ancoragem, sobre como que eles tanto nos sabotam quanto nos ajudam. E eu trago aqui uma ideia de como que esse princípio funciona dentro da nossa cabeça. A gente realmente não gosta de gastar muita energia. Isso é um princípio de preservação. Se a gente tende a gastar muita energia, nós vamos por um lado que chama otimização de processos. Você pensa, como eu posso ser mais eficiente nisso, para não gastar tanta energia e ter um resultado melhor? Isso a gente percebe tanto no dia a dia, no trabalho, com a família, com tudo. Você fala assim, cara, como que eu posso otimizar a rotina da minha casa? Como que eu posso otimizar isso? A otimização nada mais é do que o gerenciamento da energia que você está gastando. E esse ponto, eu percebo que existe a sabotagem do gastar menos energia, porque quando a gente está treinando, você está gastando muita energia, né? Então, você não querer gastar energia naquele momento, ou seja, dar uma roubadinha aqui, uma roubadinha ali, é o seu cérebro te sabotando. Mas ele também tem uma parte importante, que é a nossa preservação. Hoje a gente não tem tanto esse gasto de energia para não ser preservado. Você não precisa armazenar energia para sobreviver na selva. Normalmente hoje a energia armazenada acaba virando gordura, né? Exato, tá na geladeira ali a energia, né? Guardada. Exatamente. Não vou pro mato agora para café da manhã, né? Exatamente. E aí a gente entra em 2 pontos. 2 pontos aqui interessantes. A gente estava conversando ali, que é heurística, e o outro ponto são os eventos somáticos. O princípio de ancoragem ele é um princípio bem simples de entender. Você escuta ou você
ancora objetivos em números, datas ou feitos. Agora, quando a gente fala de heurística, a gente está falando de processos e tomadas de decisão simplificado para a gente poder, digamos, consumir menos energia e tomar mais decisão. Como funciona a heurística? Você vai lá no mercado e você tem um pacote de salgadinho e do lado você tem a maçã. E aí o seu cérebro vira para você e fala assim, cara, você já comeu esse salgadinho, é bom, ele é gostoso. Quanto que está custando? R$6, R$5. Quanto custa a maçã? R$1. Bem, a maçã é mais barata, mas dura menos e é menos gostoso. Você na hora pensa que o salgadinho é mais feliz, que o salgadinho pode durar mais tempo, que o salgadinho vai ser, o salgadinho fazer. Seu cérebro processa isso como um todo e aí ele toma a decisão, vai ser a maçã ou o salgadinho? E aí você vai lá e pega o salgadinho, ou a maçã, dependendo de como seu cérebro processou a informação. Esse é o princípio da heurística. E os eventos somáticos são aqueles que te trazem uma situação mais, digamos, física. Ele vai te trazer uma sensação mais voltada para o como você está se sentindo de forma emocional e fisiológica. Então, por exemplo, se você caminha numa rua e um dia você foi assaltado. Aquela sensação, ela passa, sensação do assalto, ansiedade, nervosismo, medo, passa a ser registrada no seu cérebro quando você passa naquele lugar. Então, se você passar 2 vezes naquele lugar, você consegue, digamos, se você foi assaltado, a segunda vez que você passar nesse lugar, você vai sentir esse medo, essa mesma ansiedade. coisa. A mesma coisa. E aí eu queria fazer uma pergunta para você voltada para esse tópico. Quando você foi treinar, não digo CrossFit, lá atrás, antes do CrossFit, na época da musculação, qual foi o primeiro sentimento que você teve no treino? Como que você descreve o seu primeiro sentimento no treino? Eu senti bastante, a primeira ansiedade, né, de começar uma atividade física. Depois eu tive um pouco de medo por não saber como fazer o exercício, como me comportar numa academia, né, tipo, fiquei meio apreensivo. Mas durante o processo do treino foi legal, o professor estava sempre do meu lado, me incentivando, me ajudando nas minhas dúvidas. E no final do treino foi aquele, putz, missão cumprida. Então começou estranho, mas com o decorrer do tempo, daquela 1 hora e pouquinho, foi melhorando as sensações e o final foi gratificante. Aí chego em casa cansado, aí tomo um banho gelado, aí tomo uma água, já penso, já mudando, né, a cabeça. Já se alimenta melhor, descansa, tipo, o sono vem mais fácil, né? Você descansa, relaxa mais, e no outro dia eu queria mais. Você lembra, assim, essa ansiedade inicial, como que era a sensação no corpo? É uma sensação Sim, de sim, tipo, ansiedade, dá mas dor de barriga, né? Um desconforto, a cabeça dá tontura na hora de fazer exercício, você sente algumas coisas assim, tipo, arrepia, né? E você lembra o que te fez decidir ir a primeira vez na academia ou a primeira vez que você foi? Como que foi o seu processo de decisão? Eu era moleque, eu tinha, sei lá, 18 anos, um pouco antes disso. Foi pra ficar forte, né? Com as referências dos heróis, né? Dos esportistas e tal. Pô, queria ter um braço daquele tamanho, carregar aquele monte de peso, né? Tipo, aquele Baywatch, né? Todos os salva-vida, aquela mulherada, né? Tipo, pô, que legal, né? Pô, atividade física, né? Aí eu comecei a procurar e tinha uma academia perto de casa e falei com meus pais na época, eles deixaram E eu fazer. você chegou aí no dia seguinte? Não, levei 2 dias para voltar. Como foi a sensação? A primeira foi a de ansiedade, né? Frio no estômago, tal, aquela nervosismo inicial. Como foi a segunda vez? A segunda vez foi um pouco mais difícil, porque
2 dias depois de você levantar aquele monte de peso que você não está acostumado, dói até quando pisca, né? Você piscou, já está doendo. Então eu cheguei na academia com essa queixa, falei assim, nossa, eu tô com o meu corpo todo doendo, tipo, pescoço e tal. Aí o professor falou assim, ó, você devia ter vindo no outro dia, porque você esperou 2, 3 dias, é o tempo que o seu corpo tem para inflamar, né, para poder recuperar aquela fibra muscular que foi rompida com exercício, com peso e tal, e você nunca fez nada, é normal essa dor. Mas o ideal é que você não pare, né? Se você tiver com muito desconforto, a gente diminui a carga, a gente faz uma adaptação, está começando, e a gente vai devagarinho aumentando de acordo com a necessidade, aumentando o peso, a intensidade dos movimentos, dos exercícios, mas não deixa de voltar. E eu falei, então tá bom. E eu fui 2, 3, 4 e comecei a emendar uma semana, um mês. Você lembra aquele desconforto inicial? Você lembra mais ou menos quando mudou, quando você não sentiu mais aquela ansiedade de ir? Ah, acho que até hoje eu sinto. Tudo até hoje. Eu vou pra academia, hoje em dia lá no CrossFit. Oi, tudo bem? Cumprimenta, né? Tipo, a cabeça não desbaratina, né? Mas já pensando, puto, o WOD vai ser matador, cara. Eu vou ter que fazer salto na caixa, barra, pular corda, corrida, né? Sabadão vai ter um treino gigantesco, Murphy, né? Vai. 1,6 km de corrida, 100 barras, 200 flexões, 300 agachamentos, mais 1,6 km de corrida. Então, a minha próxima pergunta para você, ela vai ser, se você tem esse sentimento, esse desconforto até hoje, por que você vai na academia? Mas a resposta você vai ter que esperar o próximo vídeo. Já segue o nosso canal se você quer ouvir, porque o Alexandre vai contar essa história para nós aí no próximo episódio. Cara, recomendo, eu tô colocando aqui o seu canal como collab junto, mas se você puder, entra lá, confere os vídeos, eu vou deixar no card esse vídeo, inclusive do Absoluto Zero, para o pessoal conferir. E passa suas redes sociais aí pra galera. Vai estar também tudo no link da descrição. Sim. Mas passa pra galera aí. Meu Instagram é o Ale Santana 80 e YouTube Alexandre Santana. Pode seguir lá, comentar nos vídeos, se tiver alguma dúvida também pode perguntar que estamos sempre aí. Sempre o dispostos. negócio é o seguinte, aqui você encontra as duas referências. Se você quer aprender como fazer, você pergunta pro Alexandre. Você quer saber como, você quer olhar e falar assim, cara, como que ele tá se motivando perto dos gigantes que estão vindo do lado dele? Aí você pergunta pra mim. Agora você quer ver mesmo, segue lá o canal do Alexandre. E a gente estamos sempre trabalhando em parceria, né? Então o que vai ter um canal vai ter no outro, um incrementa o outro, né? A gente sempre tá nessa onda aí. Exatamente. Estamos sempre juntos. Beleza. Obrigado, viu, meu Valeu. guri, mais uma vez. Tamo juntos aí.